E o Espírito Santo me impeliu de abrir essa palavra, falando para a igreja o que vem acontecendo, porque Ele sabe. Sobre a dependência dos irmãos, sobre a dependência do ser humano a Deus. O ser humano, ele não está tão dependente a Deus como Deus quer. Deus quer total dependência para quê? Para que você possa ser abençoado. Se você for totalmente dependente de Deus, você entra naquela parte da palavra que diz que o temor de Deus encaminha para todas as situações de bênçãos. Então, o Espírito Santo me impeliu em começar essa palavra dizendo para vocês dessa forma: irmãos, eu creio que a maioria aqui é dependente de Deus, mas nós estamos sendo dependentes de Deus da nossa maneira, e nós temos que ser dependentes de Deus da maneira de Deus. Amém? Porque se não for da maneira de Deus, a nossa maneira é falha. Nós ainda somos carne, não somos 100% espírito. Então, o Espírito Santo incomoda nessa parte. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui, ao acordar, abre os olhos? Amém. Então, irmãos, eu vou contar um particular meu. Eu, particularmente, há mais ou menos 1 ano, eu acordo e não abro os olhos. Isso eu fiz um pacto com Deus nessa forma. Não, eu fiz 2, tá? O outro eu conto mais para frente. De quando eu acordar, eu não abrir os olhos. E eu consigo fazer isso. Para quê? Para quando eu acordar, a minha primícia já é para o Senhor. De estar orando. Senhor, eu de olhos fechados, quando eu sei que eu acordei, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Senhor, obrigado, porque se eu estou acordando é porque o Senhor me acordou. Se eu estou acordando é porque o Senhor me permitiu dormir. E eu tenho certeza que é no nosso sono que Deus nos dá, que Ele nos fortalece. Então isso é dependência de Deus. Então, irmãos, dependência a Deus tem que ser total. Ao acordar, no dia a dia, nas suas atividades de todo dia, você tem que estar dependente de Deus em tudo. Se você quer ser abençoado, tem que ter dependência. Se não houver dependência, você não está ali ainda 100% com Deus. Assim mostra a palavra. E dependência a Deus é temor a Deus. Isso chama-se temor a Deus. Isso me faz também lembrar um provérbio que eu tenho guardado no meu coração já há muitos anos. Logo que no meu primeiro amor, logo que eu me converti, esse provérbio ficou na minha vida. E eu dizia, falava e passava esse provérbio para todas as pessoas que eu conhecia, que eu queria dar frutos ao Senhor. E não precisa abrir a Bíblia não. Anota esse provérbio, Provérbios 19, 23, que diz assim: o temor, a dependência, o temor de Deus encaminha para a vida. Aqueles que o têm ficarão satisfeitos e não os visitará mal nenhum. Amém, igreja? Então, o temor do Senhor encaminha para a vida, vida eterna. E não traz temor do mundo. O temor do mundo não é de Deus. Então aqueles que têm temor a Deus ficam satisfeitos e não o visita mal nenhum. Amém? Então o Espírito Santo me impeliu em abrir a palavra dessa forma. Eu gostaria que todos vocês abrissem as vossas Bíblias em primeiro livro de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versos 6 e 7, eu vou ler com vocês. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha aí, ó. Dependência de Deus traz crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso, irmãos, em todas as situações que acontecem em nossas vidas, elas só terão sucesso, elas só prosperarão, elas só terão crescimento se Deus estiver participando. Não tem outra forma, não tem outra maneira de crescer, de prosperar, de você ter êxito nas coisas que você faz no seu dia, na vida que você leva aqui nessa terra, se Deus não estiver participando.
Isso é total dependência de Deus. Deus tem que estar em tudo que você for praticar, em tudo que você for realizar. Se Deus não estiver cooperando, não cresce, não prospera. E aí fica também porque que a gente olha para o mundo e vê assim, poxa, aquele, como o irmão Davi estava falando, está crescendo, está crescendo, está crescendo, e de repente qualquer um pode plantar, qualquer um pode fabricar, qualquer um pode produzir, investir. As pessoas investem, nós investimos, nós trabalhamos, nós negociamos, nós cuidamos, mas somente Deus pode dar o crescimento. Não tem outra maneira, não tem outra saída. Só Ele é quem pode fazer com que você prospere e tenha sucesso naquilo que você deseja e almeja fazer. E aí fica a pergunta: como é que conseguimos fazer? Prestem bem atenção nisso. Como que nós vamos conseguir fazer com que Deus participe da nossa empreitada? Como é que nós vamos fazer com que Ele controle e dê sucesso naquilo que nós almejamos que tenha sucesso, naquilo que nós desejamos que cresça, que prospere, que nossa saúde melhore, que nossa família se converta? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós conseguimos fazer com que Deus atue em todas as situações que nós somos dependentes dEle? Como é que nós fazemos? Tem um segredo aí. Está na palavra. A palavra de Deus existem regras. Então vamos dar uma olhadinha em 2 Crônicas. Abra a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler com vocês o verso 14. Amém? Amém. E se o meu povo, quem é o povo de Deus? Somos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Por que nós somos chamados pelo nome do Senhor? As pessoas nos olham na rua e... olha lá o Filho de Deus lá. Não é assim? Porque você tem que ser um filho de Deus e eles têm que enxergar que você é um filho de Deus. Suas atitudes mostram. Olha lá o Filho de Deus. Olha lá o crente lá, aquele que crê em Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está escrito aí na sua Bíblia, se humilhar, dá uma paradinha aí. Se o meu povo se humilhar, o que é se humilhar? Que Deus está falando aqui não é ir lá quietinho e ficar com aquela carinha de coelhinho com a orelha para isso aí não é humilhação. A palavra de Deus diz: se humilhar é entrar em oração a Deus com humildade, não com arrogância. A palavra de Deus mostra que a humildade vem desde os primórdios que o Senhor Jesus começou a pregar. Ele começou a pregar com humildade e com autoridade. Então, irmãos, a humilhação que Deus fala aqui na palavra é reverência. Senhor, Deus, eu me humilho na sua presença, Senhor, para receber de Ti o que o Senhor tem para me dar. Não o que eu quero às vezes não está de acordo com a Tua palavra. Então eu te peço, Pai, isso é humildade, pedir e esperar que o Senhor faça da maneira dEle e não da nossa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, como é que se ora a Deus? É de qualquer maneira? Não. Como que se ora a Deus? Existe um jeito. Em primeiro lugar, a gente deve exaltá-lo. Pai Todo-Poderoso, Senhor meu Deus forte, Senhor que é raiz de Jessé, Deus que pode todas as coisas, Deus que é milagroso. Primeiro lugar, exalte ao Senhor quando você for entrar na presença dEle, porque Ele é altíssimo. Senhor Todo-Poderoso, exalte ao Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, peça perdão dos seus pecados. Nós somos pecadores. Isso tudo, irmãos, que nós estamos lendo e aprendendo aqui, é para receber bênção. Não é só para a gente ouvir. Por isso que eu falei, prestem muita atenção, porque hoje alguém aqui vai sair abençoado e vai dar testemunho. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Para aí, como é que se busca a face do Senhor? Como é que você pode
buscar se você nunca ninguém viu a face do Senhor, mas você pode ver pela fé. Quando você está orando, fecha os olhos, entra totalmente na presença dele e com fé você vai enxergar a face do Senhor. É aí que começa a produzir efeito o milagre. Você já está enxergando a face do Senhor na sua oração. Nesse pedido de perdão, você vai falar: Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que sou pecador. É humilhação junto. Eu sei que tenho pecado. Peça perdão, se arrependa e continue a sua oração. A partir daí, vem a outra parte, petição. Peça. Você já se humilhou, você já exaltou a Deus, você pediu perdão a Ele. Agora peça. Peça com humildade: Senhor, eu sei que eu estou precisando dessa bênção, mas se o Senhor quiser, me abençoa, Pai. Seja feita a tua vontade, como Jesus dizia. Seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o modo que a gente tem de buscar a face do Senhor. E vamos continuar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é aí que começa a pegar um pouquinho, né? Às vezes a pessoa está preocupada: puxa, eu vou na igreja, eu oro, eu clamo, eu peço, eu me humilho, mas a bênção não chega, a saúde não vem, a minha família não se converte. A palavra está dizendo aqui, ó, irmãos, converter dos maus caminhos. Cada um sabe em que caminho tem andado. Em que caminho você tem andado, meu irmão, minha irmã? Esse caminho que você anda glorifica a Deus, honra a Deus? Às vezes, irmãos, um caminhozinho de nada que a gente pega errado, vai. Você fica com uma raiva no coração de alguém. Poxa, aquela pessoa lá me veio aqui, me pediu, eu emprestei, já passou um mês e ela está me devendo R$5 e não me paga. R$5. Poxa, se tivesse R$5 na poupança, né? Então essa raiva sua aí tá meio, a poupança não dá nada hoje. Então, irmãos, não dá. Se você tiver aplicado muito mais, dá muito mais. Agora, eu digo isso por causa da raiva. Tem gente que fica com raiva no coração por besteira. Isso aí é um mau caminho. Fora outras situações que nós conhecemos, que todos nós sabemos. Isso impede bênção, não é conversão. Então a gente deixa para lá, a gente não é dependente de dinheiro, a gente depende de Deus. Então, continuando, se converter dos seus maus caminhos, aí você se converteu, mostrou na oração que você está arrependido, já se converteu dos seus maus caminhos, você se arrependeu dos seus maus caminhos, Deus enxergou que você está arrependido e Ele diz: então eu ouvirei dos céus, porque o Senhor está acima dos céus, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Aí eu vou liberar a bênção. É isso que ele está dizendo. Não tem outra forma. Então, irmãos, esse versículo ele mostra que tudo acontece primeiramente lá em cima, lá no céu. Tudo que você imaginar. Não é só algumas coisas. Tudo acontece primeiro no reino de Deus para depois descer e se materializar na vida de cada um. Isso é o que mostra aqui a palavra. Portanto, irmãos, nós devemos depender de Deus em tudo. Esse é um dos segredos. Outro segredo que você tem que ter para poder receber a bênção, nós vamos praticar isso. Outro segredo é tudo que você fizer, tudo, você tem que mostrar a Deus que tudo que você almeja, a prosperidade, a saúde, tudo tem que ser para a glória dele. Tudo que você fizer tem que ser para honrar o reino de Deus, porque senão não vale a pena. Se você é dependente total de Deus, você quer prosperar para quê? Para ir passear, para ir se divertir, para ir em festa? Não. Você quer prosperar para que o evangelho, através da sua prosperidade, prospere, para que mais almas sejam salvas. Não é assim que funciona? Eu planto, o Apolo rega. Você na rua
semeia, planta a palavra do Senhor para alguém, alguém vem para a igreja, o pastor, o pregador prega, está regando, e quem dá o crescimento é o Senhor. Então é dessa forma que nós temos que enxergar. Eu sei que alguém aqui hoje vai sair abençoado e vai dar testemunho por essa palavra. A palavra diz, como eu li no começo, eu plantei, Apolo regou. São duas pessoas, não é uma pessoa. Então a palavra também nos mostra que nós temos que ser dependentes também de boas pessoas ao nosso lado. Nós temos que contar com alguém para que tudo funcione. A palavra mostra que quando dois estiverem unidos em oração, não é assim que mostra? Então essa palavra mostra, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Se o nosso coração estiver voltado desta forma, Deus vai fazer o milagre na sua vida. Então, recapitulando, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Irmãos, pessoas soberbas, prestem bem atenção nisso, soberba, pessoa que quer fazer tudo sozinha. Ah, não, eu não preciso, não, eu vou fazer, eu sei que vai dar certo, não preciso. O Espírito Santo tocou nela para ela conversar com aquela pessoa, ela vai te orientar um pouquinho melhor, tal. Vai buscar, não precisa, eu faço sozinho. Irmãos, os soberbos não prosperam. Pode aparentemente vir alguma prosperidade, não é de Deus, ela cai, ela vira palha acesa, ela some. Então, a palavra de hoje, para que alguém aqui saia abençoado, é essa: seja totalmente dependente de Deus, e Deus vai liberar essa bênção que você tanto está esperando. Amém? Serve para mim também essa palavra e para a igreja toda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês não esquecessem: dependência total de Deus. Acordem com os olhos fechados. O segundo pacto que eu tinha dito que fiz com Deus, eu já contei para alguns irmãos, já fazem 3, agora em janeiro vai para 4 anos. Eu não subo para minha cama, antes de me ajoelhar na frente da cama e orar. E eu não desço da minha cama com os pés. Eu não ponho os pés no chão. Não é fácil não, tenta. Só se estiver em cima de uma beliche aí não dá. Mas tenta descer da sua cama com os joelhos já no chão, sem pôr nem a pontinha do dedão no chão. E eu faço isso, vão para 4 anos. Se você fizer, pode ter certeza que você está mais perto do reino de Deus. Eu creio.